Olá, pessoal, tudo bom? Bem-vindos e bem-vindas à minha casa. Eu sou Andrea Wormsley, professora de Direito Penal, Processual Penal e Legislação Penal Especial do SES. Eu sou também doutora em Ciências Criminais e professora universitária. Exerço atualmente minhas funções na Procuradoria da República de Pernambuco, onde trabalho também com a área criminal. Estaremos juntos agora para tratar de temas constitucionais muito importantes. Vamos falar da Semana da Constituição do SES e dos temas que iremos tratar. Trataremos aqui no nosso canal. Acessem, assistam às nossas aulas e aproveitem este tempo em que estamos obrigados a ficar em casa para alavancar os estudos e manter a nossa mente sã. Sim, os concursos, em sua maioria, que eram para se realizar, que seriam para se realizar por esses dias e pelos próximos 2 meses, foram adiados. Entretanto, o aluno tem que estar preparado, a aluna tem que estar preparada, porque passado esse momento de emergência sanitária que estamos vivendo, as provas serão retomadas e aí nós temos que estar todos e todas bem preparados e preparadas para fazer as provas e obter a tão sonhada aprovação. Como eu disse a vocês, é importantíssimo se manter atualizado e atualizada neste momento. Vejam bem, o SES está preocupado em manter o melhor nível possível de atualização dos seus alunos. Esse é um compromisso nosso. Nós podemos ficar nas nossas casas e aprender e nos atualizar. Assim, vamos fazer uma Semana da Constituição. Nessa semana, a partir de 23 de março, anotem aí, 23 de março, nós trataremos dos 32 anos da Constituição Federal, da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da prisão em segunda instância, que é o tema dessa nossa aula de hoje, sem dúvida um tema importantíssimo. Vamos tratar ainda da reforma da Previdência e da Constituição Federal, da Constituição e do atavismo judicial e ainda do tema importantíssimo do controle de constitucionalidade. Eu e meus colegas estaremos aqui para trazer a vocês o melhor conteúdo possível. Assim, prestem atenção. Acompanhe o nosso canal e vocês terão o melhor conteúdo de atualização para concurso público. Se vocês não são inscritos, se inscrevam no canal. Aproveitem esta oportunidade e vamos juntos seguir com saúde e segurança em busca da tão sonhada aprovação em concurso público. Mas como eu já disse, a ideia de estar aqui com vocês hoje, eu de casa, vocês também, é exatamente tratar do tema da prisão após a segunda instância, da constitucionalidade ou inconstitucionalidade dessa possibilidade. E aí, antes de mais nada, eu reforço algo que sempre digo para os meus alunos de processo penal. É importantíssimo, é indispensável ter uma boa base dos princípios constitucionais do processo penal. Isso quer dizer que é fundamental que a gente conheça os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, da vedação das provas ilícitas,
da vedação à autoincriminação, da presunção de inocência ou não culpabilidade. E sabermos, sobretudo, que esses princípios sejam explícitos, ou seja, sejam escritos na Constituição Federal de modo claro e expresso, sejam meros princípios implícitos, como, por exemplo, o princípio da proporcionalidade, que também muito se aplica ao direito processual penal, eles são muito valiosos, valorosíssimos. Por quê? Porque eles vão indicar uma vertente de interpretação. Eles são guias interpretativos da legislação infraconstitucional. Sim, os princípios têm esta missão de estabelecer nortes interpretativos. E aí, nós precisamos reforçar a ideia de que esses princípios constitucionais é que vão nos indicar o caminho da interpretação da legislação infraconstitucional. Sim, nós entendemos o Código a partir da Constituição e não o contrário. Principalmente o nosso Código de Processo Penal, que já tem algumas décadas de vida e que foi produzido e editado no momento em que o nosso sistema constitucional não tinha as características democráticas do sistema atual. Nessa toada, é importante a gente saber sempre que o bom estudo do processo penal, parte da Constituição, da norma maior, e desce para a legislação infraconstitucional, para as normas legais. Conhecer o processo penal é, antes de mais nada, conhecer os princípios constitucionais do processo penal. Assim sendo, não é demais lembrar a vocês que é na própria Constituição Federal que nós vamos encontrar o princípio da presunção de não culpabilidade ou presunção de inocência ou estado de inocência. Princípio este, meus caros e minhas caras, que não é exclusividade nossa. Vejamos que o próprio Pacto de São José da Costa Rica, em seu artigo 8º, parágrafo 2º, garante a toda a pessoa acusada de delito o direito a que se presuma sua inocência, enquanto não se comprove legalmente a sua culpa. E mais, a nossa Constituição Federal trata no artigo 5º de maneira expressa da previsão de que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Antes de mais nada, a gente pode ver que na dicção, na expressão desses princípios, na norma estrangeira e na norma pátria, existe uma diferença. São usadas expressões distintas. Em primeiro lugar, no Pacto de São José, há a previsão da comprovação de culpa, ao passo que na Constituição Federal fala-se em considerar-se culpado. Parte da doutrina faz uma distinção entre princípio da presunção de inocência e princípio de não culpabilidade. Em realidade, essa distinção não existe, ou é meramente relevante. Presunção de inocência, não culpabilidade, dizem no nosso sistema processual penal uma mesma e única realidade. Vejam bem, não é distinto dizer que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória e que toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma a sua inocência enquanto não se comprove legalmente a sua culpa. No âmbito do nosso sistema processual penal, a formação da culpa
por previsão expressa da Constituição Federal, se dá com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Esse é o entendimento atual do nosso sistema processual penal. Esse é o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal. Entretanto, temos que dizer que nem sempre o entendimento foi este. Durante o tempo, durante os anos, e em razão das sucessivas mudanças legais e mudanças de entendimento dos julgadores, houve uma alternância de teses. Isso quer dizer o seguinte, que em determinado momento entendeu-se pela constitucionalidade da execução antecipada da pena e em momentos seguintes essa ideia foi retomada para afirmar exatamente o contrário. Calma, vamos passar agora para uma análise histórica daquilo de que estou falando. Antes de mais nada, precisamos entender que para fins de conceituação do princípio do devido processo legal, essa ideia de não há possibilidade de execução da sentença senão após o trânsito em julgado, ela, antes da Constituição Federal de 1988, que trouxe a previsão explícita lá no artigo 5º, já era entendida desta forma em razão da aplicação do princípio do devido processo legal. Não por outra razão, os partidários deste entendimento, ou seja, da possibilidade da execução da sentença somente após o trânsito em julgado, sempre entenderam desta forma, com base na aplicação dos princípios da ampla defesa e do devido processo legal. Vamos, então, fazer uma análise histórica dessa questão. O Código de Processo Penal, em sua redação original, prevê no artigo 594 que o réu não poderá apelar sem recolher-se à prisão ou prestar fiança, salvo se condenado por crime de que se livre solto. Vejamos, meus caros e minhas caras, a ideia inicial no processo penal brasileiro, no nosso Código de Processo Penal, certo? É de que, uma vez havendo a condenação em primeira instância, o réu só poderia apelar se ele se recolhesse à prisão ou prestasse fiança, à exceção naquelas situações em que o sujeito se livrava solto. Posteriormente, a Lei 5.941 de 1973, também chamada Lei Fleury, veio ao nosso sistema processual penal para alterar o 594 e dizer que o réu não poderá apelar sem recolher-se à prisão ou prestar fiança, salvo se for primário e de bons antecedentes, assim reconhecido na sentença condenatória ou condenado por crime de que se livre solto. Veja que foi ampliado o espectro de possibilidades de recorrer da sentença condenatória sem o recolhimento à prisão, além da possibilidade da fiança e de se tratar de crimes em que o réu se livrava solto, foi acrescentada a possibilidade de recurso sem prisão nas hipóteses em que o sujeito era primário e portador de bons antecedentes, assim reconhecido na sentença condenatória. Entretanto, o artigo 637 do nosso CPP dispõe de maneira muito clara que o recurso extraordinário não tem efeito suspensivo e, uma vez arrazoados pelo recorrido
os autos do traslado, os originais baixarão à primeira instância para execução da pena. Há a previsão clara de que os recursos de natureza extraordinária, seja o recurso extraordinário, seja o recurso especial, não têm efeito suspensivo. E desta forma, não havendo efeito suspensivo, o artigo 637 autorizaria a possibilidade da execução provisória da sentença, que foi algo que se admitiu durante muito tempo no bojo da Constituição Federal de 1988. Vejamos que a súmula 267 do STJ dizia que a interposição de recursos sem efeito suspensivo contra a decisão condenatória não obsta à expedição de mandado de prisão. E a súmula número 9 do STJ, datada de 1990, publicada no DJ de 12 de setembro desse ano, esclarecia que a exigência de prisão provisória para apelar não ofenderia a garantia constitucional da presunção de inocência. Ocorre, meus caros e minhas caras, que um importante julgamento de 2009 alterou o panorama sobre a questão. No bojo do julgamento do habeas corpus 84078 de 2009, o STF assentou a possibilidade de se reconhecer inconstitucional a chamada execução antecipada da pena, por força da aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana. Vejamos o que diz a ementa. O artigo 637 do CPP estabelece que o recurso extraordinário não tem efeito suspensivo e, uma vez arrazoados pelo recorrido os autos do traslado, os originais baixarão à primeira instância para execução da sentença. A Lei de Execução Penal condicionou a execução da pena privativa de liberdade ao trânsito em julgado da sentença condenatória. E a Constituição Federal estabeleceu que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Daí que os preceitos veiculados na Lei 7.210 de 84, além de adequados à ordem constitucional vigente, sobrepõem-se temporal e materialmente ao disposto no artigo 637 do CPP. Vejamos que o STF reconheceu que o artigo 637 não teria aplicação face à vigência dos preceitos da Lei 7.210 de 84, que, além de adequados à ordem constitucional vigente, seriam superiores de maneira temporal e material ao disposto no artigo 637 do CPP. A prisão antes do trânsito em julgado da condenação somente pode ser decretada a título cautelar. Importantíssima essa ressalva. Ainda que se admita que a condenação, ou melhor, que a prisão, pena, somente pode se dar após o trânsito em julgado da condenação, esta previsão não impede a possibilidade das prisões cautelares. Isso porque nós temos que ter ideia que a prisão pena e a prisão cautelar têm fundamentos distintos. Repito, a prisão pena está atrelada à ideia da execução da condenação, ao passo que a prisão cautelar está unida à ideia de garantir o resultado útil do processo. E
ou proteger a sociedade e a ordem pública de eventual reiteração de condutas delitivas. Por terem fundamentos distintos, por existirem fundamentos distintos, elas não se confundem. E a impossibilidade da execução da pena antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória não afasta a constitucionalidade das prisões processuais. A ampla defesa, item 4, não se pode visualizar de modo restrito. Engloba todas as fases processuais, inclusive as recursais de natureza extraordinária. Por isso, a execução da sentença após o julgamento do recurso de apelação significa também restrição do direito de defesa, caracterizando o desequilíbrio entre a pretensão estatal de aplicar a pena e o direito do acusado de elidir essa pretensão. Vejamos item 6, a antecipação de execução penal, ademais de incompatível com o texto da Constituição, apenas poderia ser justificada em nome da conveniência dos magistrados e não do processo. A prestigiar-se o princípio constitucional, dizem, os tribunais serão inundados por recursos especiais e extraordinários. Entretanto, meus caros e minhas caras, essa questão se alterou de maneira bastante relevante quando do julgamento desta feita do habeas corpus 126.292 em 2016. Na ementa desse julgamento, nós temos a previsão de que o princípio constitucional da presunção da inocência não é ferido, não é abalado pela sentença penal condenatória confirmada por tribunal de segundo grau de execução, ou melhor, de jurisdição. Haveria, então, segundo a mudança do entendimento do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade da execução antecipada da pena. E aí, neste julgado, foram indicadas algumas razões, alguns fundamentos pelos quais seria possível, em tese, essa execução antecipada. Em primeiro lugar, aquele por nós já tratados, de que os recursos especial e extraordinário não têm efeito suspensivo. E se não tem efeito suspensivo, eles possibilitariam a execução do julgado recorrido. No caso, o julgado que condenou o réu ou os réus. O segundo fundamento seria de que o sistema processual penal, para fins de sua efetividade, deve ser pensado de maneira global. Assim sendo, não é possível sobrepor, ou não seria possível sobrepor o princípio da não culpabilidade em detrimento dos demais princípios informadores do sistema e princípios que pretendem conceder eficácia ao sistema. Por terceiro fundamento, nós podemos lembrar de que apenas no primeiro e no segundo grau, ou seja, apenas nas instâncias ordinárias em regra, é que é possível se fazer uma reanálise da matéria de fato. Uma vez havendo a análise do primeiro grau e sendo confirmada a condenação em segundo grau, haveria uma preclusão da análise da matéria fática. Assim sendo, os recursos de natureza especial e extraordinária só teriam a função de discutir o direito e não mais a matéria fática, havendo preclusão, portanto, da questão factual. E ainda um outro fundamento que foi redobradamente
apontado pelos julgadores na época, de que esse sistema processual brasileiro, em que na prática se pode vislumbrar, ou se podem vislumbrar, 4 instâncias distintas de impugnação, seria algo só visto no Brasil, não existente em outros sistemas processuais, pelo menos numa análise dos sistemas processuais penais ocidentais. E essa possibilidade, aliada à quantidade de recursos previstos no nosso sistema, acabaria por fomentar a existência de impugnações recursais apenas com propósitos protelatórios, com vistas a postergar o trânsito em julgado e que, com isso, possibilitariam ou tornariam mais factível a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Vejamos que há, evidentemente, e houve, quando deste julgamento, uma série de divergências. Esta decisão não foi tomada de modo unânime, mas sim por um julgamento majoritário, por maioria do STF. Vejamos o que a sentença nos diz. A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado no artigo 5º. E aí, meus caros e minhas caras, nós temos agora que trabalhar com uma nova dinâmica a partir desse julgamento, a dinâmica da possibilidade da execução antecipada da pena a partir do HC lá de 2009. Ocorre que em 2011 houve uma mudança legislativa que alterou o conteúdo do artigo 283 do Código de Processo Penal. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, ou no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Vejamos que a lei foi clara ao dizer que ou nós temos uma prisão preventiva ou uma prisão temporária, ou a prisão pena somente é admitida quando do trânsito em julgado da sentença penal condenatória ou da decisão condenatória. Razão pela qual, em face dessa previsão legal, deste artigo 283, com redação atribuída pela Lei 12.403 de 2011, nós tivemos as ações diretas de constitucionalidade número 43, número 44 e número 54. Esse artigo 283 foi alterado novamente pela Lei 13.964 de 2019, também conhecido como pacote anticrime. E disse que ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente ou decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado. Vigência deste novo artigo, vocês bem sabem, a partir do pacote anticrime. Ocorre, meus caros e minhas caras, que o Supremo Tribunal Federal, no ano passado, foi instado a tratar sobre o tema novamente. E mais uma vez, de novo, houve uma mudança de entendimento. E mais uma vez,
de novo, esse julgamento não se deu de maneira unânime, porém de maneira majoritária. Por 7-4, por 7-4, ou melhor, por 6-5. Assim, por 6-5, o STF retomou o entendimento anterior para dizer da inconstitucionalidade de prisão após a condenação em segunda instância. Vejamos o voto do ministro Marco Aurélio, disponibilizado na rede mundial de computadores. Em elaboração, segundo consta a época. As ações declaratórias 43, 44 e 54 versam o reconhecimento, tendo em vista o figurino do artigo 5º 58 da Constituição Federal, da constitucionalidade do artigo 283, no que condiciona o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado do título condenatório. Ante a identidade de objetos, tem-se quadro a direcionar a análise simultânea das ações, ou seja, as ações foram julgadas de maneira conjunta. Vejamos que o artigo 5º da Lei Maior dispõe que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. A literalidade do preceito não deixa margem a dúvidas. A culpa é pressuposto da sanção e a constatação ocorre apenas com a preclusão maior. O dispositivo não abre campo a controvérsias semânticas. A Constituição de 88 consagrou a excepcionalidade da custódia no sistema penal brasileiro, sobretudo no tocante à supressão da liberdade anterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória. A regra é apurar para, em virtude de título judicial condenatório precluso na via da recorribilidade, prender em execução da pena que não admite forma provisória. A exceção corre à conta de situações individualizadas nas quais se possa concluir pela aplicação do 312 e, portanto, pelo cabimento da preventiva. Vejamos, então, que houve uma retomada do entendimento anterior que apontava pela necessidade da preclusão total da formação da coisa julgada da sentença condenatória criminal para fins de determinar a execução da pena, não havendo possibilidade da chamada execução antecipada da pena. Ressalve-se que a retomada deste entendimento deixa assente de maneira clara que não há impedimento do nosso sistema processual da decretação da custódia cautelar no curso do processo ou da investigação. E por razões óbvias, já que existem fundamentos distintos, existem previsões distintas e regramentos próprios, havendo decisão judicial nesse sentido, é possível a prisão preventiva e a prisão temporária. E mantém-se, evidentemente, intocada a possibilidade do flagrante, em que a análise da legalidade da segregação é feita a posteriori, ou seja, o juiz é instado a analisar a legalidade do flagrante após a sua realização, pelas características próprias da prisão em flagrante. Ocorre que essa questão, e aqui eu indico fortemente que vocês leiam esta ementa e o inteiro teor já disponibilizado dos votos, tem um novo capítulo, uma nova série, uma nova temporada, podemos dizer assim, com o projeto de lei do Senado número 166 de 2018, que pretende dar uma
outra roupagem, uma outra redação ao artigo 283 do nosso Código de Processo Penal. Vejamos, o nosso Código de Processo Penal tem recebido sucessivas alterações no curso do tempo e isso tem prejudicado uma análise sistemática e que faça sentido ao aplicador da norma. Mas temos novamente a possibilidade de reformulação do conteúdo do 283 a partir desse projeto de lei do Senado, que dispõe que o 283 passaria a ter a seguinte redação: ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito, por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, ou no curso de investigação ou processo em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. As medidas cautelares não se aplicam à infração a que pode ser isolada, acumulativa, alternativamente cominada a pena privativa de liberdade, e a prisão pode ser efetuada em qualquer dia e a qualquer hora, respeitadas as restrições da inviolabilidade do domicílio. Diz o parágrafo 4º, aliás, o 3º, a prisão por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, decorrente de juízo de culpabilidade, pode ocorrer a partir da condenação em segundo grau, em instância única ou recursal. O que isso quer dizer? Quer garantir que após o julgamento em segunda instância, como de regra, ou em instância única ou recursal, condenação de segundo grau em instância única ou recursal, havendo, portanto, uma manifestação de um órgão jurisdicional de segundo grau, seja a título de julgamento de ação originária, seja a título de julgamento de recurso, seria possível a execução em segundo grau. Ou seja, redefinindo aquilo que a Constituição entende como momento de formação da culpa ou momento de juízo de culpabilidade. Atenção! Esse dispositivo legal invoca as mesmas críticas com relação à constitucionalidade. Vejamos, no julgamento mais recente das ações diretas de constitucionalidade 43, 44 e 54, o ministro Marco Aurélio foi taxativo ao dizer que não há possibilidade de interpretação outra do dispositivo constitucional senão aquela que nos diz que somente após o trânsito em julgado é que a decisão condenatória poderá ser executada. Não me parece, e aí aguardemos as cenas dos próximos capítulos, que um dispositivo legal, ou seja, de estatura inferior à Constituição Federal, possa produzir uma mudança de significado da previsão constitucional lá do artigo 5º. Ademais, some-se a este argumento o fato que já mencionamos durante toda esta aula, de que a ideia da prisão após o trânsito em julgado da decisão condenatória está diretamente ligado à ideia de devido processo legal, ou seja, a ideia de um processo correto, de um processo justo, em que o indivíduo processado é tratado como um sujeito de direitos e no bojo do qual ele pode exercer com plenitude a sua defesa, seja a defesa técnica, seja a autodefesa, seja ainda a possibilidade da utilização das provas ilícitas a seu favor, a favor do réu, e ainda do manejo dos recursos cabíveis no sistema processual penal. Meus caros e minhas caras, este é um apanhado do tema da prisão após a segunda instância.
Vimos as previsões legais, a previsão constitucional, a previsão do Pacto de São José da Costa Rica. Analisamos as mudanças de entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria e vimos também a evolução da legislação acerca do tema. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe conosco do SEDES a Semana da Constituição. Se inscrevam no canal. Fiquem bem, estudem, se cuidem e vamos juntos. Até mais.